E se o dinheiro não fosse importante, o que é que eu escolheria ser? Se você tem uma habilidade, se você tem um dom que Deus colocou aí dentro de você e você tiver coragem de fazer, você não vai ser pobre em canto nenhum do mundo. Observe os resultados, como está a sua vida em várias áreas da vida, seja no campo profissional, na sua saúde. Inevitavelmente, a respiração ela é um sinalizador, ela está mostrando, é um termômetro do ser humano. Que eu percebi que quanto mais eu meditava, quanto mais eu focava, quanto mais eu fazia essas técnicas, mais eu percebi que o meu rendimento, minha produtividade, os meus relacionamentos melhoravam. O paradoxo da atenção plena qual é? Quando você fica no estado de atenção plena, percebendo alguma emoção indesejada, estando com ela, paradoxalmente ela vai mais rápido, ela passa. Não fomos, de maneira alguma, educados a lidar com a frustração, com as dores. Seja muito bem-vindo ao IEXcast, o podcast existencial. Bom, deixa eu me apresentar. Você talvez esteja procurando Paulo Ricardo, e eu sou Rafael Varandas, eu sou apresentador do Estúdio Falecast. E Paulo me propôs essa mudança aqui, ele está querendo fazer um podcast invertido e hoje eu vou conversar com ele. Tô aqui, meu povo. Vamos ver o que é que sai aqui. Paulo, eu queria dizer que eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui nesse lugar conversando com você. Eu lhe conheço já há 14 anos, você já trabalhou junto comigo e eu vi essa sua mudança. Você começou na área de comunicação e publicidade e está agora com o IEX, o Instituto Existencial. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de vida, como é que você chegou nisso? Respiração, mindfulness, como é que você chegou nisso? Ô Rafael, meu amigo, valeu demais, viu, por estar aqui comigo junto hoje, falando de mudança. Pessoal, essa é uma mudança pontual, pelo menos um episódio por mês a gente vai fazer aqui nesse formato, o podcast invertido, que é justamente para a gente ter essa oportunidade de poder trazer um pouco mais, de forma mais aprofundada, né, sobre respiração, meditação, alta performance, realização pessoal. E respondendo tua pergunta, Rafael, eu estava lembrando, a gente estava lembrando há pouco, né? Em 2012, estava trabalhando com você, você me deu uma oportunidade que foi o ouro na minha vida, que foi poder trabalhar como estagiário na sua agência de publicidade da Falo Comunicação. E aquele momento ali foi muito importante para mim, embora eu não tenha reconhecido de forma tão intensa. Eu vou explicar isso para você. Quando eu me formei em marketing, mais ou menos nessa época, em 2012, você me deu a oportunidade para estagiar na sua empresa. E beleza, depois eu precisei sair, depois eu até fui estagiar também na Antares, que é uma agência de publicidade aqui de João Pessoa também, bem conhecida. E chegou um momento que eu disse assim, o marketing não está mais fazendo sentido para a minha vida. E aí eu disse, o que é o marketing? O que é isso? E para mim eu comecei realmente a me questionar sobre aquilo ali, disse, não, eu vou deixar essa história de marketing de lado e passei a fazer formações ligadas à parte de terapias. Na época eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação e disse assim, eu acho que eu estou me encontrando nisso aqui, eu vou migrar para esse lado, né? E o interessante nisso é que, à medida que eu fui fazendo formações, sempre que as pessoas me perguntavam qual era a minha formação, eu costumava omitir ou negar, esconder que tinha feito marketing até como vergonha nesse meio, sabe? Até que tudo mudou quando eu fiz uma formação, uma especialização, uma pós-graduação em Mindfulness e Inteligências Múltiplas. E ali, estudando as inteligências múltiplas, foi onde eu percebi, a própria literatura estava falando, mas foi onde eu percebi que eu não preciso negar nenhum talento meu. Muito pelo contrário, a própria literatura, e eu percebi que quando o universo, Deus lhe dá um dom, você tem que saber utilizar essa ferramenta de uma forma que seja satisfatória na sua vida, que faça sentido. E quando você recebe um dom e nega ele, na verdade você está perdendo uma força interna sua. E aí eu olhei para o marketing com um novo olhar e disse, não, eu vou colocar essa ferramenta na minha vida como algo para estruturar o meu trabalho.
E desde então eu passei a estudar marketing novamente, comunicação, e minha vida começou a fluir de uma forma, vamos dizer assim, mais fluida a partir do momento que eu assumi. Por quê? Porque nós temos múltiplas inteligências, né? Então, se a gente for observar, para responder de forma breve aqui para finalizar, se a gente for observar nas teorias das múltiplas inteligências, o ser humano ele é dotado dessas várias inteligências. Algumas pessoas elas vão se desenvolver melhor, por exemplo, na artística, na musical, na sinestésica, na linguística. Tem crianças que são fenômenos em matemática, em português, né? Só que além dessas inteligências ditas convencionais, temos outras inteligências, inclusive a comunicação, né? A comunicação social, de saber conseguir perceber o campo energético, emocional, sutil de outra pessoa, a comunicação consigo mesmo, e a gente chega na inteligência existencial, né? Que aí, quando eu comecei a estudar essa inteligência existencial, eu olhei para ela assim e disse, eu acho que a minha inteligência, a maior, o ponto forte, talvez seja essa aqui. E desde então, eu comecei a fazer os atendimentos, comecei a trabalhar, coordenar cursos de faculdade e sempre utilizando a meditação, a respiração como ferramentas assim de suporte mesmo. Primeiramente de necessidade de regulação emocional, para conseguir me tranquilizar na minha vida, conseguir realizar meus projetos, ter foco, ter atenção, concentração, né? Mas também como ferramentas de realização pessoal. E aí chegou um momento que eu disse, eu agora estou me sentindo preparado, que eu posso contar um pouco mais disso mais para frente, para poder realizar esse instituto, fundar esse instituto, o Instituto IEX, o Instituto de Inteligência Existencial. Eu entendo, é maravilhosa essa sua transformação, fico lisonjeado até com essa oportunidade que eu tenho dado a você, e na verdade foi uma oportunidade que você também me deu, entendeu? Não é só, a gente sabe que é sempre uma troca nesse trabalho. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe, tem uma brincadeira que acontece muito que diz, quais são, você trabalha com marketing, aí alguém pede um currículo, alguma coisa, a função exige esses conhecimentos, eu preciso conhecer de uma ferramenta A, de um exemplo B, e ter inteligência emocional, esqueça. Uhum. Trabalhar com marketing não tem inteligência emocional, porque hoje é um dia, o marketing, a publicidade, a comunicação aqui no mercado da gente é uma loucura. Você é um cara hoje que trabalha com marketing, que você tem seus seguidores nas redes sociais, você usa essa sua formação de marketing para falar do IEX, para falar dos temas que você fala hoje, meditação, mindfulness. Como é que você vê essa inteligência emocional, essa capacidade de manter tudo, do que você percebeu antes no marketing, que você viu que não era para você? Essa mudança, chegar nessa tranquilidade emocional e... Entendi, Rafael. E eu gosto muito dessa pergunta, porque, inclusive, ela quebra até alguns mitos, assim, normalmente relacionados a pessoas que meditam, que praticam atenção plena, né? Porque se construiu uma ideia de que, por exemplo, que meditadores, que pessoas para meditar precisam estar em posturas de yoga, emanando mantras, botar incenso, e tudo isso aí de uma certa forma funciona, tem uma validade também, mas normalmente isso está muito associado ao pessoal do Oriente, porque eles têm uma cultura, uma prática de vida assim normalmente relacionada a isso. Nós, cá no Ocidente, temos um padrão de vida muito estimulado, orientado ao sucesso. Isso gera muita ansiedade, gera muito estresse e, consequentemente, uma necessidade de desenvolver uma inteligência emocional. O que seria, na prática, essa inteligência emocional? Aprender a lidar com os desafios da vida, né? Porque dentro de casa a gente tem os desafios dentro de relacionamento, tem os desafios no trabalho, né? Tem os desafios conosco mesmo, assim, de saber o que é que eu estou querendo fazer na minha vida, e tudo isso vai gerando muita aflição, né? Então, essas ferramentas, a meditação, a respiração, se soubermos utilizar elas de forma, vamos dizer assim, no momento correto, da forma certa, principalmente distribuindo ela ao longo do dia, assim, são ferramentas incríveis que eu vou confessar para você, Rafael. Eu não sei o que seria de minha vida se não fosse essas práticas, assim. E aí, a partir do momento que eu percebi isso, por necessidade mesmo,
até de desatenção, de perder o foco no cotidiano, eu digo, cara, eu preciso, já que eu entendi que isso aqui pode me levar longe na minha vida, longe no sentido de estar bem comigo mesmo, e, consequentemente, realizar mais, né? Porque eu percebi que quanto mais eu meditava, quanto mais eu focava, quanto mais eu fazia essas técnicas, mais eu percebi que o meu rendimento, minha produtividade, os meus relacionamentos melhoravam. Então eu digo, cara, tem uma fórmulazinha aqui, tem um segredo aqui. Se eu estou vendo que tem um potencial aqui, por que não incentivar mais nisso? Aí eu fui sistemático mesmo, digo, eu preciso organizar a minha rotina, o meu dia, praticar pelo menos 1 hora de meditação diariamente. Quando eu cheguei que eu estava ali em 1 hora, eu digo, eu vou aumentar esse tempo para 2 horas. E durante um tempo eu até sustentei. Mas hoje, depois da criança, minha filha, principalmente nasceu, pequeno. aí eu estou aí mais ou menos em 30, 40 minutos, às vezes consigo fazer 1 hora diariamente. Mas essa inteligência emocional, ela é justamente para isso, a gente aprender a lidar com os desafios diários que acontecem, principalmente conosco, né? Porque não é porque alguns projetos estão indo bem resolvidos que a gente vai dando certo, que a gente vai deixar de sentir raiva, medo, tristeza, preocupação, euforia. São emoções constantes no nosso cotidiano. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, então a gente sabe que essa cota diária de aflição vai vir, mesmo que a gente tenha essas ferramentas para se manter o foco, para deixar de lado algumas coisas. E é interessante essa ideia da respiração que você fala. Eu sei que você fala muito sobre a respiração. Qual é a diferença que a gente percebe nas capacidades da respiração adequada entre o que a gente tem para relaxar e para manter o foco numa performance na busca de uma realização pessoal? Perfeito. Olha só, existe assim, a gente pode pensar em respiração hoje. Como é que está o padrão hoje do ser humano? Como é que ele está respirando? Normalmente, 2 formas. De forma funcional e de forma disfuncional. Não tem para onde correr. Ou você está respirando de forma funcional ou disfuncional. O que é uma respiração disfuncional? Aquela que lhe deixa ansioso, que lhe deixa estressado, que você está ventilando. Como que eu sei que eu estou, por exemplo, respirando, que eu estou numa respiração disfuncional? Se você vive estressado constantemente, com conflitos, não conseguindo focar, não conseguindo estar realizando as coisas que você quer no dia a dia, de uma certa forma, observe os resultados, como está a sua vida em várias áreas da vida, seja no campo profissional, na sua saúde, se você está vivendo com dor de cabeça, se não está dormindo bem, pronto. Inevitavelmente, a respiração ela é um sinalizador, ela está mostrando, é um termômetro do ser humano. Então, é uma forma legal de perceber. Existe, se você for fazer um acompanhamento com um especialista em respiração, por exemplo, eu faço alguns atendimentos com algumas pessoas e a gente faz o que a gente chama de uma avaliação respiratória, que aí vai medir mesmo como é que está a sua capacidade respiratória, a sua capacidade relacionada ao CO2, ao gás carbônico, ao próprio oxigênio. Faz uma série de exercícios para poder perceber e, a partir disso, passar respirações funcionais, né? Então, a respiração funcional, o que é? Aquela respiração onde eu estou aproveitando a minha capacidade máxima, primeiro ponto, de autorregulação. Ou seja, diante de um estresse, diante de uma ansiedade, de uma notícia muito forte que pode chegar, se eu estiver já num padrão, vamos dizer assim, que já venho trabalhando com técnicas já diariamente, o meu próprio corpo ele vai se autorregular sem eu nem precisar fazer nada. A própria respiração ela vai encontrar esse ritmo, ela já vai saber, porque está como se fosse programado, um algoritmo lá, está programado e a coisa vai acontecer. Porém, isso a gente não aprende na escola, não é algo que é cultural, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir para as técnicas, para os exercícios funcionais, que normalmente implicam. Eu costumo dizer assim, se você quiser aprender a respirar bem, inicialmente, dicas simples de respirar de forma funcional. Quer aprender a respirar de forma funcional? Passe a respirar mais pelas narinas, fechar mais a boca. A boca é por onde o ser humano mais perde energia. Segunda coisa, fazer uma respiração mais lenta, mais demorada. Normalmente as pessoas dizem assim, tem que respirar mais. Não, o segredo é respirar menos. Em 1 minuto. Se você estiver respirando
em torno de 20 respirações completas por minuto, você está num processo de ansiedade gigantesco. Pode estar chegando, né, nesse processo de ansiedade. Está alto. Então, a ideia seria que eu conseguisse fazer pelo menos, Rafael, de 5 a 6 respirações por minuto. Isso implica num tempo de inspiração entre 5 e 6 segundos e exalação também em 6 segundos. Então, essa é uma segunda dica. Para fechar aqui, para não ficar muito curta essa resposta, não ficar muito longa, a terceira dica é concentrar a respiração mais diafragmática, que é aquela respiração que naturalmente, quando criança, a gente já nasce com ela, já nasce fazendo essa respiração diafragmática. Então, inspirar, ó, puxando o ar aqui, ó, para o diafragma. Com a boca fechada. E soltar o ar gradativamente, de forma tranquila. Fazendo essas 3 coisas diariamente, intercalando isso pelo menos 3 vezes ao dia, uma pela manhã, pelo menos uma pela tarde, uma pela noite, eu estou fazendo esse processo de ajuste. Era como se eu estivesse ali num código, ali num computador, fazendo uma programação e dando play para o sistema ir rodando e o algoritmo ficando inteligente, até chegar a um ponto que eu vou estar numa respiração mais funcional. E aí, consequentemente, para fechar, consequentemente o que acontece? Um relaxamento. O corpo ele passa a relaxar, né? Que aí é a diferença da pergunta. Existem respirações que eu posso utilizar de forma funcional estratégica para curto, médio e longo prazo. E existem respirações que eu posso fazer imediatamente em 1 minuto para causar uma sensação de relaxamento. Quer ver? Por exemplo, um aqui muito simples. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vou só exalar. Essa é uma respiração que vamos dizer assim, faz parte dos pranayamas. São exercícios respiratórios para causar um relaxamento. Então eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ó. Soltar o ar apenas pelas narinas de uma forma até mais intensa nesse momento. Ó. Se eu fizer isso umas 50 vezes, inevitavelmente endorfinas, químicas no meu organismo vão estar sendo liberadas e eu vou entrar num estado de relaxamento. Pode dar até uma tonturazinha, um barato. Então essas são respirações estratégicas que dá para se fazer de forma pontual para que a gente possa provocar esse estado de relaxamento. E aí existem as funcionais, né? Como eu falei, que são respirações mais lentas, mais tranquilas, assim, para incorporando no nosso dia a dia. Eu me lembrei você falando de respiração, eu me lembrei de um fato interessante. Até aconteceu com meu pai. Pai, te amo, Dr. Valmont, beijo. A gente estava viajando para o interior, eu estava dirigindo e ele estava no banco do passageiro tirando um cochilo. E de repente o Apple Watch vibra, aí ele acorda no cochilo no carro e olha, aí o Apple Watch tira um momento para respirar. Ele faz, eu nunca parei de respirar na minha vida, esse danado tá mandando. Meu pai é muito brincalhão, quem conhece ele sabe. E eu me lembro que o Apple Watch tinha isso da respiração. E quando você falou desses 5 respirações, eu me lembrei dos tempos. Que às vezes você passa 5, 6 segundos inspirando. E ele até diz para você, segura um tempo. Porque também, se eu não me engano, fortalece os pulmões. E depois expira. E quando você estava falando, eu fiz essas contas mentalmente, realmente é 5, 6 vezes. Porque dá uns 10, 11 segundos, você vai estar em um momento, uma respiração inteira completa. E é mais ou menos isso. E às vezes a gente está respirando tão ofegante, tudo, não está respirando. Você falou sobre a respiração, sobre os tempos, tudo isso. O que é que acontece realmente? Eu lembrando do meu pai, essa ideia, o relógio está mandando você respirar conscientemente, intencionalmente. Isso. O que é que acontece no cérebro quando a gente está fazendo essa respiração intencional? Pronto, perfeito, Rafael. Inclusive a gente está falando um pouco sobre, por exemplo, ansiedade. Eu estava vendo uns dados assim, para a gente até entender, por exemplo, o que é a ansiedade e como chegar no que acontece no cérebro. O Brasil, hoje, é o país mais ansioso do mundo. Né? O ranking, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lista pelo menos 5 países mais ansiosos do mundo. Se eu não me engano, Colômbia, Austrália, Nova Zelândia, os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil, 1 a cada 10 pessoas sofre
de ansiedade. E ansiedade não é brincadeira, não é frescura de maneira alguma. Quem passa por ansiedade e vive com isso sabe exatamente o que é. E quando a gente passa a respirar de forma consciente, de forma intencional, o que a respiração faz de uma forma bem simples assim no nosso cérebro é ativar, vamos dizer assim, o circuito da calma, da tranquilidade. Quando eu estou, por exemplo, num processo de ansiedade, tem o eixo HPA no nosso cérebro, né, que ele fica constantemente ativado, que era como se fosse preparando o corpo, como se fosse não, está preparando o corpo para luta e fuga. Esse circuito da ansiedade, do estresse que está acontecendo lá no cérebro, curiosamente é o mesmo circuito do medo. Então, a ansiedade é igual a medo. Luta ou fuga, amígdala cerebral, tem um monte de... Exatamente. Por quê? Porque o que está acontecendo eu tenho vários bloqueios inconscientes, eu tenho vários medos, medo de não prosperar, medo de que haja uma traição, de que alguém brigue comigo, de que eu não consiga isso, de que eu não consiga realizar aquilo ali. Isso fica armazenado aqui no meu subconsciente e de repente os gatilhos começam a aparecer. Às vezes uma música, um cheiro, uma pessoa, uma lembrança ativa esse medo de forma que eu não estou percebendo inconsciente e esse sistema ele fica em alerta, fica disparado como se alguma coisa estivesse acontecendo, certo? Então a respiração ela começa a ativar algumas áreas específicas. Tem uma parte aqui no nosso cérebro chamado complexo Prebodzik. Eu acho muito interessante isso. Essa área, Rafael, é uma área especificamente relacionada para a respiração consciente. Quando a gente está respirando consciente, por exemplo, se a gente parar aqui agora, vamos prestar atenção na respiração e ficar acompanhando ela. O ar está entrando, o ar está saindo. Aí se eu fizer isso por alguns minutos, alguns instantes, essa área aqui, o complexo Prebodzik, ele começa a ser ativado. Como quem diz assim, opa, estou sendo estimulado aqui a trabalhar. Aí o que é que ela faz? Ela começa a ativar o nervo vago. O nervo vago é, vamos dizer assim, aquele nervo que vai se comunicar diretamente com essa área ali do cérebro, que vai causar um relaxamento, vai ativar o HPA, assim, de uma certa forma, e vai dizer assim, galera, vocês não precisam estar trabalhando aí dessa forma intensa, está tudo bem. Ó, eu estou sinalizando aqui que está tudo legal, fique tranquilo aí, que esse medo ele não é real, ele não está acontecendo de verdade. Fisicamente aqui até tá, mas não tem uma situação aqui do lado de fora. Então, se tranquilize. Então, a respiração, magicamente, ela causa a respiração intencional, essa respiração focada de forma presente, consciente, ela ativa essas áreas que desativa esse circuito de medo, consequentemente, de ansiedade. Me lembrei de uma passagem de Augusto Cury, que ele fala até no livro Mestre, é um mestre da sensibilidade, é um da coletânea que ele fala sobre Jesus Cristo, que é uma passagem, um momento que ele fala sobre o córtex pré-frontal, que ele fala pessoas que trabalham com criatividade, com a mente, tudo isso, e esse esforço que o cérebro faz, às vezes gera um cansaço físico, que chega a ser mais pesado até do que o esforço braçal, que a gente sabe. Eu queria que você falou muito de respiração, tem uma coisa que eu acho fascinante, a gente desenvolveu até um tempo atrás a comunicação de uma fonoaudióloga que trabalha com zumbido, Ana Luísa, um abraço, Ana. Ana é fenomenal e ela trabalha muito com mindfulness, para quem tem zumbido no ouvido. Os resultados que ela tem são fascinantes. Me fala um pouquinho dessa questão, do que a gente consegue lutar, vencer a ansiedade com a respiração, e fala um pouquinho do mindfulness, dessa potencialidade que o mindfulness tem nessa ansiedade. Perfeito. Eu gosto muito, de verdade mesmo, assim, da técnica do mindfulness, porque é uma prática meditativa, né? Só que aí ela surge aqui justamente no Ocidente para, de uma certa forma, não só desmistificar essa parte de que meditação é algo religioso, né? Que não necessariamente existem muitas práticas religiosas e que funcionam, claro, meditativas, mas o mindfulness ele é um conceito, vamos dizer assim, laico. E ele é para ser introduzido
no nosso cotidiano por qualquer pessoa, né, pode praticar. E as intervenções dos protocolos, né, que foram sistematizados pelo John Kabat-Zinn nos Estados Unidos para poder entrar nas universidades, para poder entrar nas escolas, para que as pesquisas possam ser realizadas de uma forma tranquila, com pessoas, com voluntários, pessoas do dia a dia que sofrem de ansiedade, de estresse, foi muito bem recebida aqui no Ocidente e tiveram várias pesquisas demonstrando os efeitos positivos de quem pratica o mindfulness. A tradução aqui no Brasil chama-se atenção plena, né? Que é essa capacidade de estar presente no cotidiano. As intervenções do mindfulness para lidar com processos de ansiedade, de nervosismo, com algum tipo de problema, com algum tipo de dor, de enfermidade que a pessoa tem, no caso aí do zumbido, são muito interessantes. Por quê? O que é que a estratégia ensina? Qual é a estratégia do mindfulness, por exemplo, para lidar com ansiedade, com medo, com zumbido no ouvido, com alguma queixa, com alguma inflamação que a pessoa tem? É a estratégia principalmente da aceitação. Ah, meu Deus do céu, aceitação. Tudo isso para... Por quê, Rafael? A gente, de uma certa forma, não fomos, de maneira alguma, educados a lidar com a frustração, com as dores. Tipo, tá sentindo uma dor de cabeça? Não, toma logo um remédio. Tá sentindo uma tristeza? Que história de tristeza? Vá jogar uma bola, vá correr, vá, para algumas pessoas, vá beber. Não quer evitar alguma emoção indesejada. E a ideia, as intervenções do mindfulness, da atenção plena, é justamente, não, se eu estou com alguma tristeza, eu gerei isso em algum momento. Ela tem uma causa, ela tem uma razão para estar acontecendo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aprender a escutar, a acolher, entender e, consequentemente, transmutar ela. Eu não estou supervalorizando a tristeza e dizer que a tristeza vai ser algo presente na minha vida. Não, ela tem uma causa. Se ela tem uma causa, eu quero entender o que é que está acontecendo. Então, sinto, aprendo a estar com ela, que aí acontece um fenômeno que é mágico, que eu acredito assim, que a gente chama que é o paradoxo, né? O paradoxo da atenção plena. Qual é? Quando você fica no estado de atenção plena, percebendo alguma emoção indesejada, estando com ela, paradoxalmente ela vai mais rápido, ela passa. Porque era como se fosse, por exemplo, estou com um processo imenso de tristeza. Então essa tristeza está predominante aqui mesmo, nesse momento, e eu estou fazendo vários movimentos para que ela saia. Eu posso até afastar ela momentaneamente, mas depois ela volta mais forte. Então a ideia do mindfulness, da intervenção fique com ela, aprenda a estar com ela, aceite ela, que aí gradativamente ela vai diminuindo, vai perder a força. Quando ela sair, ela se vai de vez. Sabe? Pode ser que ela volte em algum momento, mas o que eu estou querendo dizer é, você está trabalhando diretamente na causa, na raiz, na estrutura dela. Chega um tempo que essa tristeza por aquele ponto ali, ela foi transmutada, ela saiu. O medicamento pode até fazer isso. E em pessoas que têm casos mesmo assim severos de depressão, o que vai resolver é o medicamento. Né? Porque a questão química ali está muito disfuncional e aí não tem para onde correr. Agora, questões do dia a dia, tristeza, medo, raiva, euforia, agitação, isso faz parte, são emoções que estão no nosso campo e que a gente tem que aprender a lidar com elas. Seja sofrer um luto, seja ter uma dor, tem que receber aquilo. Eu me lembrei, você falou disso, eu achei fascinante. Eu vi aconteceu alguns anos atrás, de uma senhora da conhecida, que não vou citar, sofreu um luto, um marido, uma senhora já, 50, 60 anos de casado, sofreu, e uma pessoa que estava cuidando dela, que na intenção de cuidar dela, ofereceu uma bandinha de um medicamento, um ansiolítico, alguma coisa, não sei exatamente qual era. E ela entendeu o que era aquilo que estavam oferecendo ela para tomar, e ela fez, eu vou ficar dopada com isso, eu não posso nem sofrer o luto do meu marido, deixa eu sofrer, deixa eu sentir aquele momento. E isso é uma das coisas que a gente tem momentos que a gente precisa sem dúvida passar por isso. Sem dúvida. Eu pensei, por exemplo, nessa vida que a gente leva numa comunicação, falando com minha turma de comunicação, que vive agitado, que não tem a oportunidade de desligar-se,
Por exemplo, um cara que trabalha no comércio, fez as vendas no dia, fechou a porta às 18 horas, só amanhã agora é o trabalho. Pois é. A gente que trabalha com comunicação, às vezes passa 1, 2, 3, 4, 5 dias pensando no mesmo projeto que não se desliga, não acaba. Eu vi há um tempo atrás, eu não sei se exatamente o termo foi esse, mas era alguma coisa parecida a uma meditação eletrônica. Não é aqueles aplicativos de meditação, mas, por exemplo, eu sinto em mim, minha ansiedade, que eu me desligo dos problemas quando eu assisto um filme que eu foco naquilo. Talvez seja a minha atenção plena tá naquilo. E eu esqueço os estresses e relaxo, e talvez o sono vem, na maioria das vezes o sono vem e eu relaxei. Se eu ficar deitado, eu vou dormir, deitar e dormir. Às vezes eu passo 3 horas com o olho fechado no escuro, ciscando na cama e não relaxo, o cérebro não se desliga. Para essa turma de comunicação que não consegue se desligar, eu sei que você vai dizer assim, pratique mindfulness e respiração. Tá. Fala alguma coisa para esse meu povo que sofre com essa ansiedade, essa não capacidade, essa dificuldade de se desligar. Pronto, Rafael, eu vou falar e eu vou aproveitar, eu vou pegar uma falazinha tua anterior e vou chegar aí. Tu falou há pouco do luto, que tem muito a ver. Falou do luto. Aí eu ia até dizer assim, qual é a importância de vivenciar o luto? Eu estava lembrando aqui, veja só, os ditos primeiros estados alterados de consciência, tem um livro de um cara, o Johnson, ele foi observar quando teria surgido os primeiros estados alterados de consciência, que é o quê? Aquele estado onde você está num momento de êxtase, de contemplação, de iluminação espiritual. Em várias filosofias, em várias tradições, tem outros nomes, que a gente pode alcançar isso às vezes numa prece, numa oração a Deus ali, você sente aquele estado de êxtase, sabe, de arrepio, de conexão mesmo profunda com o divino, com a natureza. Então, esses ditos estados alterados de consciência, eles teriam surgido pelo menos há 800 mil anos atrás. E aí foi se observar através de quê? De práticas normalmente relacionadas a práticas meditativas. Não somente práticas meditativas, mas, por exemplo, a prática como a caça, os nossos primórdios ali naquele estado de caça diariamente, ali no frenesi. Ou você está caçando ou você pode até ser a caça, né? Então, esses momentos de atenção máxima causava esses estados alterados, onde você saía, vamos dizer assim, de zonas de faixas cerebrais mais do cotidiano, mais ativada pelo córtex pré-frontal, e entrava num estado mais assim de conexão mesmo com o todo. Além disso, também práticas sexuais, né? No início ali, os primórdios nessa atividade sexual começou a desenvolver afetividade, amorosidade por outro ser humano, e a partir dessas práticas também alcançava estados alterados também de consciência. E uma delas que está lá também é o luto. Quando os nossos antepassados eles perdiam alguém, às vezes ali numa guerra, numa batalha, por alguma doença, alguma coisa, a sensação de perca, a dor por aquela pessoa, também levava a esse estado alterado de consciência. Então, o que é que a gente tira disso? Primeiro que esses estados alterados de consciência, eles são inerentes à nossa natureza. Eu estou falando de estados, vamos dizer assim, provocados de uma forma natural, através de práticas meditativas ou de situações do cotidiano. Eu não estou falando de drogas, de substâncias alucinógenas que a gente faz para estar fora de si. Estados alterados de consciência, na verdade, é um estado de presença. Então, se não fosse para a gente vivenciar o luto, não ia ter mortes perto da gente. O ser humano, ele ia viver eternamente. Então, o luto, ele é uma necessidade para a gente aprender a lidar por alguma coisa, acessar esses estados para poder, para a nossa vida talvez ter mais sentido, né? Eu achei isso muito legal. E aí, pegando o gancho sobre, para a galera que está mais ligada assim na comunicação, né, como se desligar de uma forma consciente, vamos dizer assim, de uma forma satisfatória, né, que não seja apenas com uma distração, né? Inclusive, Rafael, já acontece, às vezes acontece, inclusive, por exemplo, de eu ter um dia muito cansado, muito estressado, passar pensando muito em uma coisa, e o corpo ele se desliga
em um momento ali pelo cansaço, pela exaustão física, mas o cérebro continua ligado. Continua ligado. Os pensamentos estão ali. O corpo está dormindo e eu estou sentindo os pensamentos. Chega um momento que eu acordo com dor de cabeça na noite. É quando a gente acorda mais cansado do que quando foi dormir, às vezes. Exatamente, porque o corpo ele apagou ali por uma necessidade, mas o cérebro continua ligado, ele não está trabalhando do jeito como era para trabalhar. Então, quando isso acontece, eu já percebo, estou pensando demais, estou ventilando, não estou respirando de forma consciente, de forma coerente, não estou praticando minhas meditações diárias como deve ser feito. Então, preciso ajustar isso. Aí no outro dia já começo mudar a rotina. Mas aí, por exemplo, o que é essencial, assim, falando de intervenções comigo, que eu posso fazer no meu próprio corpo como autorregulação, como ferramenta inerente para poder fazer esse desligamento. Existe, de fato, exercícios, respirações voltadas para isso. Então, por exemplo, uma estratégia boa na hora de dormir, por exemplo, ver o que é que vem antes do tipo da dormida. Se eu passo o tempo ali no telefone, colocando uma atividade cerebral para pensar mais ainda, vai levar um tempo inevitavelmente para que o cérebro possa se desconectar daquilo ali. Então, o ideal, e tem estudos que mostram isso, que é pelo menos 1 hora antes eu me desconectar de telas, antes de dormir. Segundo, eu posso entrar no sono de uma forma consciente, como se dissesse assim, eu vou dormir aqui de uma forma consciente. Como? Me conectando com a própria respiração. Então tem uma técnica que é bem interessante, que ela é voltada, ela foi desenvolvida para isso. Na universidade, Wendell, ele desenvolveu essa técnica chamada 478. 478, que até usa para soldados dormirem rápido numa batalha, alguma coisa do tipo. Porque o que você está fazendo ali, precisa descansar e não consegue se desligar e precisa se desligar de algum jeito. Exatamente, porque aí você inspira em 4 segundos, sustenta o ar ali, né, por 7 segundos, prendendo o ar, e libera em 8 segundos. A estratégia que está acontecendo ali, está acontecendo vários fenômenos físicos ali, tá vendo? Está acontecendo a retenção do CO2, está tendo uma liberação máxima de oxigênio ali, porque você está dobrando o tempo da exalação. E você está de forma consciente, presente ali, você está desativando também a área do córtex pré-frontal, que está muito ligada a gerenciamento, a resolução de problemas. Então, ao invés de eu estar pensando em resolver os problemas do dia que aconteceu, ou que eu vou resolver amanhã na hora de dormir, não. Eu estou justamente me concentrando ali na respiração e fazendo esse processo que eu falei, desativando ali o eixo HPA, ativando ali o complexo pré-Botzinger, ativando o nervo vago, relaxando mais e, consequentemente, entrando num estado induzido de relaxamento, de sono mais profundo. Claro que nem todos os dias eu vou conseguir fazer isso, mas a ideia é, fazendo isso aos poucos, no início, pelo menos aí 1, 2 semanas, vai ter um momento que o corpo ele já vai também pegar a sabedoria, a memória ali de que, como eu fiz todas essas noites, quando vai chegando a noite, a respiração ela já pode ir entrando nesse padrão respiratório. É muito interessante você programar o seu corpo, o seu algoritmo interno, ajustar para que ele trabalhe de forma funcional a nosso favor. Interessante. Você falou sobre inteligência emocional, inteligência existencial, talvez até a inteligência financeira, que a gente sabe que existe uma dificuldade grande hoje. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a educação tradicional. Quais são essas inteligências que a educação tradicional falha em transmitir? A gente talvez devesse aprender isso desde cedo, muita coisa. O que a educação tradicional falha? Nossa, Rafael, eu penso muito sobre isso. Principalmente depois que comecei, né, a trabalhar com isso, praticar, ensinar meditação, ensinar respiração em escolas. Fui em muitas escolas assim para poder ensinar como projetos em um centro de práticas que eu fazia. E é algo que eu venho refletindo bastante, até porque o IEX é um instituto educacional. Ele oferece formações, pós-graduações. E aí eu pensei, que tipo de formações o IEX vai querer oferecer? São formações apenas para ganhar dinheiro? Digo, não. Eu estou num momento de minha vida, e graças a Deus estou chegando, que agora eu posso estar fazendo projetos que façam sentido, que estejam alinhados com o meu propósito, né, de vida. E aí, pensando nisso, essas formações elas estão sempre
vinculadas assim no eixo de desenvolver essa inteligência existencial, não só ela, mas as múltiplas inteligências, né? Capacitando esses profissionais para também poderem estar atuando, auxiliando, ensinando, incentivando professores, gestores, profissionais a estar levando a respiração, por exemplo, ferramentas como essa, como ferramentas para o dia a dia. E aí eu fico observando assim, e se o sistema educacional clássico, ou seja, onde as nossas crianças estão estudando, tivesse aulas de atenção plena diariamente. Quando chegar na sala de aula, a primeira coisa que vamos fazer, vamos aprender a respirar aqui. Vamos respirar um pouco, aprender a se autorregular, né? Como seria diferente? Porque ali, no contexto, nas relações sociais, infantis, ali também existem as tretas, existem né, os conflitos, existem as cobranças, né? O sistema clássico educacional, principalmente dessas escolas que estão muito orientando as crianças ao sucesso, tem que passar no vestibular, logo essa coisa toda. É uma pressão muito forte. Então elas têm que aprender a lidar com essa pressão e às vezes com recursos próprios. E às vezes não tem, né, essas ferramentas para isso. Na maioria das vezes não tem. Então, a ideia que eu fico pensando assim, se as escolas elas tivessem aulas práticas mesmo assim, sabe, de exercícios de respiração de forma consciente, o desenvolvimento dessas inteligências múltiplas, você pode ser bom em português, se você quiser, se você tiver habilidade massa em matemática, claro, mas aqui também a gente vai ter espaço para poder você desenvolver a sua habilidade artística, musical, de relação, de interação. E, claro, existe pedagogias, como, por exemplo, a pedagogia Waldorf, existem algumas escolas, inclusive aqui em João Pessoa, tem uma escola, por exemplo, que é a Escola Filhos do Sol. É uma escola que utiliza, sabe, a base desse princípio da pedagogia Waldorf, que é justamente o desenvolvimento consciente de todas essas inteligências múltiplas das crianças no seu acompanhamento, no desenvolvimento cognitivo. Eu acho isso fantástico. Então, eu penso que é isso. Eu acho que isso deveria servir de projeto piloto para que as escolas convencionais, públicas, que tem ao redor do nosso Brasil, pudessem implantar. Por quê? Porque são os dados que estão mostrando. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, cara. E a gente tá, assim, não fala sobre isso, não comenta sobre isso. Vai deixar o quê? Vai esperar a coisa piorar, pipocar mesmo para poder ter ações nisso. Tem que ter políticas públicas voltadas para isso. E o local, de forma mais inteligente, onde a gente deve agir, são nas escolas, nessas crianças, porque é o futuro. Então, se é o futuro, primeira infância. Como é que a gente vai estar cuidando? Como é que a gente está cuidando de nossas crianças? Então, a escola, assim, é o campo fértil que eu acho que é onde deve ser plantada, assim, essa semente, sabe? A gente vê, eu vi recentemente, aconteceu um caso, um jovem que mora em outro país, e em determinado momento foi perguntado a ele o que era que ele queria ser. Imagina a resposta aqui no Brasil: se eu quero ser eletricista, em outro país. Uhum. No Brasil, existem potencialidades que são maravilhosas, que são altamente necessárias no mercado profissional da gente, mas que não são focadas. Não são focadas, não são reconhecidas. E eu acredito que vai acontecer algo, não é possível que não aconteça alguma coisa nos próximos anos para que a educação tradicional seja revista. Pois é, exatamente. Uma das perguntas, talvez mais importante que você, que eu, deveria ter coragem de fazer diariamente, sabe? E examinar e buscar a fundo a resposta dessa pergunta seria perguntar-se diariamente: e se o dinheiro não fosse importante, o que é que eu escolheria ser? O que é que de fato eu escolheria ser? Essa pergunta ela mexe. Se você tiver coragem de fato para rastrear, né, para buscar ali e dizer assim, porque de repente a minha habilidade pode ser como o do cara. Eu quero ser um eletricista. Não, eu quero ser um professor de música, um professor de educação artística. Eu quero trabalhar com arte, esculpindo, fazendo alguma coisa assim que faz mesmo meu coração vibrar.
E uma coisa que eu acho massa, assim, falando, a gente iniciou a história ali falando do marketing, né, da comunicação, e hoje, graças ao avanço, assim, vendo o lado positivo da internet, da expansão das redes sociais, muita gente tem percebido essa oportunidade que o avanço da tecnologia está trazendo, e muita gente está vivendo das suas habilidades, das suas artes, e sendo próspero por isso, mostrando que se você tem uma habilidade, se você tem um dom que Deus colocou aí dentro de você e você tiver coragem de fazer, você não vai ser pobre em canto nenhum do mundo, se você tiver essa coragem de viver de acordo com o seu propósito. Isso é maravilhoso. Você falou uma coisa que me lembrou de outro detalhe. Existem as nossas potencialidades, existe a ansiedade, toda essa mudança dificuldade que a gente enfrenta. As pessoas estão realmente desconectadas de si? Rafael, é uma pergunta também assim profunda para examinar, e assim, se eu tivesse de dizer, de dar uma resposta de forma simples, assim, objetiva, sim, eu observo isso, mas aí cada pessoa, né, tem que se examinar. Mas uma forma como eu posso saber se eu estou desconectado de mim, por exemplo, né? Aí eu posso fazer algumas perguntas. Eu gosto muito de um exercício chamado clareza mental, que é uma narrativa, inclusive, que eu desenvolvi dentro do Instituto, dentro dessas práticas de meditação, que é o seguinte: o que é clareza mental? É a capacidade de, primeira coisa, saber o que eu quero. Então, que é o ponto B. Eu coloco aqui o ponto A e o ponto B. Vamos olhar aqui o que é que eu quero de verdade. Eu faço essa pergunta, sabe, para várias pessoas em treinamentos, em mentorias, e a maioria das pessoas elas não conseguem responder o que elas querem. E aí eu também não consegui responder. E aí eu fui disso, o que é que eu quero de verdade, em relação a tudo, que envolve aí questões de cunho pessoal, de cunho profissional, de cunho espiritual. Então, em uma frase, eu consegui sistematizar e dizer de fato o que eu quero. Então, eu posso dizer assim, de forma bem simples. Eu digo isso diariamente para mim. Eu, Paulo Ricardo Caetano da Silva, ajudo milhares de pessoas interessadas na busca pelo autoconhecimento a encontrar o seu propósito de vida, através dos meus cursos, programas, formações e mentorias, que são as meditação, respiração, o que tem me gerado uma renda extra. E aí, há uns 4 anos atrás, eu disse, o que tem me gerado uma renda extra de 10 mil reais por mês. Hoje eu já ampliei, hoje eu já estou em 70 mil reais. Por quê? Porque aqui eu conecto propósito, eu coloco sentido, um propósito no sentido de auxiliar pessoas, né? E coloco também o bônus financeiro do que eu quero receber em torno disso, para me dar mais motivação diariamente. Quando você fala com clareza o que você quer, isso dá uma paz profunda, porque de uma certa forma ele orienta. Você está ali no meio dentro de um barco, no meio do oceano, a deriva, não sabe para onde ir, não sabe o que quer. Então eu preciso pelo menos ter um direcionamento. Mesmo que esse direcionamento ele mude depois, não tem problema. E na maioria das vezes muda mesmo. Mas é o pontapé inicial que eu preciso, saber para onde eu quero ir. Porque indo para esse caminho, eu vou ajustando a rota e eu vou percebendo ali, não, talvez faça mais sentido ir para lá. O que meu coração está dizendo é para lá. E aí é isso, é se colocar na rota. Então o ponto B é esse, saber o que eu quero. O ponto A ele é importante, você saber onde você está em relação ao ponto B. Aí eu vou dizer, onde é que eu estou em relação a isso? Eu gosto de perguntar mesmo, dar uma nota de 0 a 10, quanto eu estou em relação a isso? Estou em 2, estou em 3. E aí vem a terceira pergunta, que talvez seja uma das mais importantes, tão importante quanto ela. O que é que está impedindo de eu alcançar o que eu quero? O que é que está no meio? Quais são os desafios que está impedindo de eu chegar lá no ponto B? Então, fazer esse exercício, perguntar o que eu quero, onde eu quero chegar, e depois dizer o que é que está impedindo isso, quais são as 10 coisas que estão impedindo isso. Se eu tiver coragem para responder, aí é legal porque você já tem praticamente um plano de ação perfeito. Então, uma forma de saber se as pessoas estão desconectadas, pergunte a ela qual é o propósito de vida delas. Pronto, essa é uma pergunta. A maioria das pessoas não sabe. É interessante o que a própria Fran falou na conversa com você aqui, há 2 ou 3 podcasts atrás. Ela disse, tem um propósito, certo, mas o propósito muda. Muda, porque a gente está focado em uma coisa e, como você disse, tem hora que a gente fala, espera aí, eu quero ir para ali. Mas
eu vou para ali agora. Porque Exatamente. tem algumas coisas aparecendo. É. E essa é uma pergunta que eu me faço. Eu me faço como quem tem uma agência de publicidade há 15 anos já, como quem já trabalha com comunicação há 23 anos, eu me faço essa pergunta. Uhum. E alguns meses atrás eu mudei. Não vou focar nisso aqui agora mais, porque tá desgastando, tá gerando um cansaço que não tá dando retorno. Vou cuidar de outras coisas. E isso é maravilhoso. Totalmente. Pra gente aprender a fazer durante a vida da gente. Sim. Entendeu? Uhum. E eu sinto essa dificuldade. E eu percebo essa dificuldade em outras pessoas. Eu sinto em mim e percebo em outras pessoas também. Como você disse, talvez eu não possa falar pelas outras pessoas, mas eu posso me perguntar o que é que eu quero realmente e correr aquilo. A rede social ajudou? Foi. Eu vi até comentei com minha esposa. O cara vive capinando mato. Capinando mato. Ele tem a enxada, ele tem capinando mato. Só que ele, vamos dizer, ele tinha um determinado terreno, ele cobrava 100, 200 reais para capinar um terreno. Uhum. Hoje ele capina de graça. Por quê? Porque ele posta os vídeos no Instagram e no TikTok dele, milhões de pessoas assistem, empresas pagam para ele usar os equipamentos dessa empresa dele e ele continua capinando mato, limpando calçadas, capinando terrenos, mas ele não precisa mais cobrar pelo que ele faz. É aquela pergunta que você fez. E se o dinheiro não fosse? Se eu quisesse fazer o que eu faço? Eu só quero plantar. Eu quero ir para o sertão, ir para uma cidade pequena, ter um terreno, plantar, pronto. Dá para viver daquilo? Tá. Porque até hoje eu não li nenhuma estatística de que nos próximos 20 anos as pessoas vão deixar de comer. Pois existe. E é isso, Rafael, que incomoda, uma das coisas que incomoda hoje muitos profissionais, por exemplo, médicos, advogados, pessoas que até uma certa época, até pouco tempo atrás, tinham os maiores salários, né? Profissão e a importância dessas profissões para a sociedade alta, assim como de uma pessoa que vai trabalhar na casa de faxineira, assim como as pessoas que recolhem os lixos de outras pessoas, né? Os chamados garis, são todas profissões que têm o seu devido grau de importância, que a sociedade não pode viver sem elas. E aí o que incomoda justamente muitos profissionais é porque hoje as pessoas que têm o seu trabalho, a sua habilidade, uma forma, vamos dizer assim, uma coragem de usar essa criatividade, a sua comunicação, estão ganhando tão quanto, e às vezes até muito mais. O que está em jogo ali não é necessariamente o currículo que está por trás da pessoa, se estudou várias universidades, é a capacidade que a pessoa tem de usar a sua criatividade, né, e ter coragem de colocar a cara, sua habilidade, né, que para mim é sobre isso, as inteligências múltiplas. Pegou a sua inteligência ali e sabe utilizá-la, faz o bom uso de uma inteligência em prol de outras pessoas, seja para divertir as pessoas, seja para resolver alguma dor. O cara não estudou medicina, não se formou na área de saúde, mas tem uma habilidade em empreendedorismo e monta uma policlínica e contrata vários médicos para atender na sua policlínica e hoje ganha mais que um médico. Pois é. Entendeu? Exatamente. Então essas habilidades precisam ser exploradas. Exatamente. Eu queria que você falasse agora, Paulo, o que é realmente o UX e quais são os cursos que oferece, tem pós-graduação. Eu queria que você me explicasse melhor o que é o UX. Tá, Rafael. O IEX é um instituto, né, educacional, Instituto de Inteligência Existencial. É um instituto que ele surge com, vamos dizer assim, um objetivo. Se perguntasse assim, qual é o objetivo principal do IEX? É despertar no ser humano a consciência de que somos seres dotados de múltiplas inteligências, entre elas essa inteligência existencial, que tem como, vamos dizer assim, ferramentas norteadoras para o desenvolvimento dessa inteligência existencial, práticas como atenção plena, como respiração, para que você possa encontrar o propósito de vida e poder, assim, enquanto profissional, né, que vai, por exemplo, se formar em algumas de nossas formações, nossos cursos, poder atuar no mercado de uma forma consciente, de uma forma digna, de uma forma plena, usando das suas capacidades inerentes, né,
essas habilidades para poder aplicar isso em torno de outras pessoas, né? Do ponto de vista físico, estamos hoje atuando ainda de forma online, no mercado online. Temos aí, no momento, 3 pós-graduações em atividade. O Instituto IEX ele foi fundado, é importante se dizer, ele foi fundado na metade de 2025. Então, tem aí 7 meses, é novo, né? É um projeto novo. E a tendência é que até o final do ano a gente lance mais 10 pós-graduações, certo? Tem um plano, uma agenda para a gente cumprir. E são sempre formações, pós-graduações voltadas para o despertar humano. Se, por exemplo, chegar uma pessoa e oferecer, vamos fazer uma pós-graduação, por exemplo, ligado de uma forma supérflua, vamos dizer assim. Toda formação que vai trazer autoconhecimento para a pessoa é digna, é válido, mas existem algumas formações que não é coerente com a proposta do projeto e que pode trazer muito dinheiro para mim. Não, tá tudo bem. É aquela pergunta lá. O dinheiro não é o mais importante. É bem-vindo, só que quando ele vem alinhado com o propósito. Que se não tiver um despertar, se não tiver um desenvolvimento do autoconhecimento, para mim não faz sentido, né? E hoje eu estou num poder de poder, graças a Deus, hoje eu estou num local onde eu posso escolher com o que eu quero trabalhar, né? Relacionado a essa questão de parcerias. Então, é um instituto que ele está sendo, vamos dizer assim, construído, né? Feito de parcerias. Todo mundo que chega com um projeto, com uma ideia para somar, é muito bem-vindo. Inclusive, meu amigo, se você em algum momento a gente quiser elaborar uma proposta de uma pós-graduação relacionada à comunicação, né, uma comunicação, vamos dizer assim, genuinamente honesta, né, que eu conheço a sua índole, os seus princípios, está alinhado com isso, vai ser show de bola. A gente poder formar profissionais nesse sentido. Buscar essas potencialidades para determinados profissionais que querem realmente seguir nessa... É interessante. Se você tivesse... Você falou de mindfulness, falou de respiração, tem as funções do IEX, tudo isso. Se você tivesse dizer uma potencialidade, uma coisa que você quer ensinar que as pessoas aprendam hoje, para elas viverem melhor, o que é que você ensinaria para elas? Nossa, normalmente eu costumo fazer essas perguntas, né? E eu não programei nada, de que se vier alguma pergunta dessa aí, mas eu tenho muito comigo assim, sabe, Rafael? O que faz sentido para mim hoje, de verdade, assim, às vezes eu até esqueço disso, mas o que faz sentido para mim hoje é o autoconhecimento, não o autoconhecimento barato, aquele autoconhecimento que a gente fala que é bonito de dizer, que a gente lê, que a gente escreve, faz um post no Instagram, não. É o autoconhecimento verdadeiro. E o autoconhecimento verdadeiro, ele dá trabalho pra caramba. Ele dá trabalho, porque você tem que ter coragem de poder enxergar as suas sombras, as suas dores, os seus bloqueios, os seus traumas. E não tem como desenvolver autoconhecimento se não for dessa forma, olhando para suas dores e se perguntar quais são os meus medos, quais são os meus bloqueios, de quem é que eu tenho raiva, quem é que nesse momento na minha vida eu tenho alguma treta interna, qual é um problema mal resolvido que eu tenho. É ter a coragem de poder responder coisas sobre isso, reconhecer as habilidades, né, as nossas potencialidades, claro, mas também reconhecendo essas dores que é para poder tratar, que é para poder ressignificar. Então, o que eu gosto assim, de ensinar para as pessoas conscientizar é isso. O plano B, a clareza mental é isso aqui. Descubra quem você é. Agora, para chegar nisso, aí é o que eu venho ensinando às pessoas. Como chegar nisso? Aprenda. Eu gosto muito de um termozinho que eu estou utilizando na narrativa, que é chamado de UMT, Unidade Mínima de Treinamento. Então, quer descobrir quem você é? Fique utilizando essa UMT diariamente, Unidade Mínima de Treinamento, que é o quê? Parar. Simplesmente só parar, nem que seja por 1 minuto, 60 segundos. Pare e fique consigo, só prestando atenção no seu corpo. Se tem um incômodo, se o coração está acelerado, se está agitado, se está ansioso, não tem problema em relação a como que está o seu corpo no momento. Simplesmente pare e observe ele.
Se você tiver condições, perceba se você está com raiva, com medo, se você está triste, se você está alegre. Perceba qual é o sentimento que está predominante ali naquele momento. Se você tiver condições de ir um pouquinho mais fundo, só perceba qual é o pensamento. Está agitado, o pensamento está pensando sobre muitas coisas no futuro, coisas do passado. Pronto, simplesmente perceber. E por alguns segundos faça isso aqui, ó. Pronto, essa é a unidade mínima de treinamento para se chegar ao ponto B, a descobrir quem eu sou. Fazendo isso, inevitavelmente eu estou fazendo esse processo de estar treinando e tomando mais consciência de mim. Saber quem eu sou de verdade, isso aí vai ser uma consequência que eu vou descobrindo. Eu acho que eu nunca vou descobrir 100% quem eu sou, mas eu vou descobrindo diariamente um pouquinho mais quem sou eu. E o que é mais perigoso quando a gente pensa em inteligência existencial? O que é mais perigoso? É você viver sem um propósito ou você passar a vida seguindo um propósito que não é o seu? Boa pergunta, viu? Eu penso que a conversa que a gente teve aqui até agora, ela de uma certa forma ela meio que direcionou. É importante eu ter um propósito. É importante eu ter um propósito, mesmo que esse propósito ele de fato depois eu descubra que ele não faça sentido. Mas um ser humano com propósito, ele está com uma bússola. Mesmo que ele descubra que a bússola está quebrada, mas ele está consciente ali de que ele precisa estar seguindo um ponto de orientação. Ele precisa ter um entusiasmo de manhã. Um ser humano sem entusiasmo... Um motivo para acordar. Um motivo para acordar. E a própria palavra entusiasmo, no sentido, no pé da letra dela, significa Deus em tu. Né? Deus em mim. Então, é encontrar algum sentido, algum propósito. E normalmente quando a gente fala de propósito, de sentido, cada um vai dar o sentido que quer à sua vida, o propósito que quer. Tem gente que pode ter até um propósito só de ganhar dinheiro, coisas assim do tipo. Tá tudo bem, se o propósito naquele momento está sendo esse. Mas é lembrar de que o propósito normalmente ele está ligado, ele está imbricado com algum bem que eu vou fazer para o próximo, para a humanidade. Não é apenas para mim. Você pode observar que todos os grandes mestres, todas as pessoas que de fato tiveram uma contribuição bacana aqui no planeta, serviram. É aquela história. O ser humano ele foi feito para servir. Se ele não serve para viver. Se quiser ser o primeiro, sirva aos outros. Né? Pois é. Paulo, fascinante nossa conversa. Eu agradeço demais pelo convite de estar aqui, podendo tentar extrair essas coisas maravilhosas que você tem a ensinar, que você tem a dizer. E mesmo em pouco tempo eu já percebi nos outros podcasts, que eu já presenciei todos os outros, as conversas fluem, as pessoas são dedicadas, você é um cara extremamente dedicado e competente, eu já percebi nisso. E, cara, parabéns pelo que você está fazendo, parabéns pelo trabalho, parabéns por ser quem você é, como profissional, como pessoa, te admiro pra caramba. E desejo muito sucesso e posso até garantir que mais e mais vai vir, porque o que você está fazendo... eu conversei ontem sobre um determinado assunto, falando sobre estar bem espiritualmente, estar bem fisicamente. Mas como assim? Gera frutos. A gente vê que se está indo, gera frutos. Totalmente. Porque se... Só observa a árvore. Não está gerando fruto, velho. Mesmo que a coisa esteja acontecendo, esteja se vindo, esteja funcionando, não está gerando fruto, tem alguma coisa errada. E no IEX, na sua carreira, no seu trabalho, você está gerando frutos e tem muito fruto ainda para gerar. Eu agradeço demais pela oportunidade. Sucesso para você. Meu amigo, eu que agradeço aí pela sua condição, por ter... Rafael, eu costumo dizer assim, nesse momento assim, dessas nossas parcerias, não tinha pessoa melhor de fato aqui para estar aqui. Faz muito sentido ser você estar fazendo isso, inclusive pelo espaço aqui, né, o seu projeto aqui do Falecast, assim, bacana demais. E achei massa a condição, a conversa que a gente teve, a troca. Você falou uma coisa aí assim sobre esse bem-estar. E eu vejo que o bem-estar interno, sabe, tá bem consigo mesmo,
é hoje o ouro puro do ser humano. Não é luxo, é uma capacidade eu diria que é a ferramenta mais necessária para estar bem sucedido. Normalmente a gente, né, costuma muito falar assim que uma pessoa bem sucedida é aquela onde a conta bancária está lá em cima, onde o network, as parcerias está tudo fluindo, beleza. Pode ser que realmente esteja acontecendo. Mas como que está a vida em casa? Como que tá as relações? Como que tá o coração? Tá tomando muito medicamento para ter todo esse dinheiro? Como é que tá a pressão, né? E o verdadeiro bem-estar, o verdadeiro estar bem-sucedido é um estado interno, de bem-estar mentalmente, saúde mental, tá bem consigo mesmo, porque em qualquer ambiente, independente se é um ambiente próspero ou não, o bem-estar interno é o que vai estar valendo no final das contas. Então, faz muito sentido tudo isso que você falou. E eu estou me sentindo bem aqui, viu? Em estar fazendo essa parceria com vocês. Faz o meu coração vibrar e eu estou vendo que faz sentido. Louvo a Deus pela sua vida e agradeço ao universo por ter me colocado aqui. E eu pela sua, meu irmão. Com você. Tamo junto. Então, esse foi o IEXcast invertido. Eu aqui conversando com o Paulo. E assistam os outros, cara. Eu já assisti todos, eu já participei de todos na gravação. Todas as conversas estão muito legais, muito interessantes. Show de bola. E para você que ficou aqui, eu agradeço pela sua presença. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso. Deixa um comentário, o que é que você achou, tá bom? Pode dar sugestões aí, fazer críticas, elogios, o que você sentir. Um beijo no seu coração e tamo junto. Um abraço para vocês todos. Até mais.